do nosso Deus seja sobre cada um de nós. Se você trouxe a sua Bíblia ou tem ela aí no seu celular, abra no Evangelho que escreveu Mateus. Mateus capítulo de número 6. O primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6. Versículo de número 10. Ok, Mateus capítulo 6, verso 10, está escrito assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só repetindo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, a nossa oração é para que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que seja uma noite abençoada, que seja uma oportunidade a mais de nós conhecermos a sua palavra. O Senhor possa, diante de nós, ó Deus, colocar essa semente, que é a sua palavra, e descortinar diante dos nossos olhos princípios que nós precisamos aprender para que a nossa vida possa avançar. Nós queremos avançar, ó Deus, espiritualmente, nós queremos, ó Deus, andar de fato com entendimento, com discernimento, com sabedoria, com conhecimento. Que o Senhor nos dê essa graça de nós crescermos e avançarmos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e eu sei que o coração de cada um é sondado pelo Senhor, e aqueles que se rendem diante de Ti são abençoados, porque o Senhor não falha, não tarda, o Senhor também não é injusto. Obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. No capítulo 5 aqui, Jesus ele vai começar a falar sobre o que a gente chama de o Sermão da Montanha. Ele vai começar a falar sobre as bem-aventuranças. Se for no capítulo 5 aí, então, vão ter as bem-aventuranças, onde, por exemplo, Jesus vai começar falando assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles vão ser consolados. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque vai ser satisfeito. E por aí vai. Depois disso, Jesus vai começar a falar sobre coisas difíceis de se lidar, como, por exemplo, homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança, amar os inimigos. Vai falar sobre ajuda aos necessitados. Ele vai falar sobre coisas, então, que são difíceis de se praticar. A gente poderia parar ali na última, que é a questão de amar os inimigos. Não é algo fácil e é o cerne do Evangelho. E depois disso, Jesus vai ensinar os discípulos a orar, sabe? É como se Jesus tivesse falado muitas coisas que nós temos que viver, e agora ele chega aqui nesse momento, no capítulo 6, quando vai ser falado da oração, e é como se ele estivesse dizendo assim: vocês não vão conseguir praticar tudo isso. Vocês não vão conseguir cumprir a lei. Vocês não vão conseguir fazer tudo o que eu estou deixando para vocês como princípio do Evangelho, como princípio da fé cristã. Então ele vai ensinar os discípulos a orar, e os discípulos pedem para que Jesus ensine eles a orar. E aí a famosa oração do Pai Nosso. E antes disso, Jesus vai dizer que quando a gente for orar, a gente deve entrar no nosso quarto, orar em secreto, não ficar orando em público para aparecer, né? Não querer usar, né, da oração para se beneficiar, mas acreditar realmente que a oração é algo que Deus está escutando. E ele vai falar também, está aqui no capítulo 6, que a gente não deve ficar repetindo as orações, né? Porque ele vai dizer que são os fariseus que ficam repetindo. Ele vai dizer que a oração é algo íntimo, né? E aí Jesus começa dizendo assim: Pai Nosso, né? Então ele já nos ensina a entrar na oração com intimidade, chamando Deus de Pai. Ok, até aqui você já sabe de tudo isso, né? E eu não quero pregar sobre a oração do Pai Nosso, mas eu quero me deter no verso que eu li aqui, que é o verso de número 10, onde Jesus ensina os discípulos a orarem a Deus, né? Já na segunda
sentença, ele vai dizer aos discípulos que eles devem orar assim: Deus, que venha o teu reino, assim na terra como esse reino já existe no céu. A oração é: Senhor, eu quero que a sua vontade se manifeste na terra. A pregação poderia ter um tema, que é a vontade de Deus. É coisa que as pessoas estão procurando. A maioria das pessoas, elas se perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? As pessoas estão atrás disso, né? Muitas pessoas vão até em várias religiões diferentes para tentar encontrar a vontade de Deus. E aqui Jesus está ensinando a gente a orar, pedindo que essa vontade, que já no céu se manifestou, que se cumpra aqui na terra. Mas eu preciso começar a te dizer uma coisa, que quando Jesus ele ensina essa oração, ele está ensinando os discípulos a se esvaziarem de si mesmos, porque essa oração não é para que Jesus realize os sonhos dos discípulos. É uma oração que Jesus está ensinando eles a priorizarem Deus. Só para a gente rememorar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, não é? Então, é dirigido a Deus. Pai nosso, santificado o seu nome. A gente está colocando Deus em primeiro lugar. É isso que a igreja tem falhado nesses dias. Ela coloca o homem em primeiro lugar. Então, a oração seria mais ou menos: Deus, eu estou aqui e o Senhor tem que me abençoar. Essas são as orações que os homens estão fazendo. E a oração que Jesus ensinou é: Pai nosso que estás no céu. Né? Deus em primeiro lugar. Deus é o centro da oração. E aí então ele vai dizer, santificado seja o seu nome. Então não é Deus me abençoa, Senhor, que o teu nome seja santificado na terra. Como? Através de nós. Que a nossa vida, o nosso comportamento possa levar o nome de Deus a ser glorificado. E aí ele vai falar então sobre a vontade de Deus ser feita na terra como ela já foi feita no céu. E aí só depois disso nós somos ensinados a pedir o pão. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Né? E ali depois também vai dizer sobre perdoar, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. E a Bíblia vai falar sobre isso. Jesus vai citar 2 vezes isso aqui na oração do Pai Nosso, que a gente tem que perdoar quem nos ofende para que Ele, o Pai que está no céu, possa nos perdoar também. Nós somos chamados a viver uma vida onde a gente perdoa, né? Onde a gente coloca diante de Deus e segue em frente. Bom, quando o reino de Deus não é a prioridade, existe algo que então está no lugar do reino de Deus. E geralmente, quando isso acontece, isso parte então de nós. Existe uma palavra que a gente sempre fala sobre ela na igreja, que é a palavra idolatria. A palavra idolatria é uma palavra que tem origem grega. Na verdade, são 2 palavras. A primeira é eidelon, que significa ídolo, e a segunda é eilatria, que significa adoração. Significa adoração de um ídolo. Hoje em dia, uma palavra foi criada, um neologismo, uma nova palavra que foi inventada, que é egolatria. Ego significa você, o seu eu, a sua self. Então, a latria, a adoração de si mesmo, a adoração do seu próprio ser, a adoração da sua própria vontade. Outro pastor criou também uma palavra, e a palavra é hedonismo cristão. Hedonismo, que é a vontade de fazer só o que o meu coração quer, mas eu quero continuar sendo cristão. Mas eu quero fazer só as vontades do meu coração. Então, você vê que tem uma dissonância completa. São 2 coisas que não dá para misturar. Idolatria está completamente separado, ou está num rumo totalmente diferente do da adoração a Deus. Então, dito isso, a gente precisa entender que a adoração das nossas vontades é algo muito perigoso. E enquanto nós estivermos orando pelas nossas vontades, sem entender que o que Deus quer é matá-las, nós nunca vamos alcançar a vontade de Deus para nós. Essa é a verdade. Deus quer matar as nossas vontades. Por quê? Porque as nossas vontades, elas são carnais.
E a verdade é, só quando nós nos aproximamos de Deus, da sua palavra, da oração, é que Deus vai mudando o nosso coração para que assim, dessa forma, tudo o que a gente vai desejando seja algo que Deus deseja para nós. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que nós nos tornemos a imagem e a semelhança de Jesus. Então não adianta alguém dizer para você que você vai na igreja e vai orar e que Deus vai realizar os seus sonhos, porque Ele não vai realizar. E é muito perigoso, então, esse negócio, porque tentar juntar as duas coisas é o que tem acontecido hoje em dia. Vou te dar um exemplo. Não vou citar nome. Essa semana tem um rapaz que ele traiu a esposa dele com uma personal trainer, né, um cara famoso, e ele disse que é cristão, né, na verdade só passou lá onde ele trabalha pessoas que falam sobre sonhos, né? Ele traiu a esposa dele, se casou com a personal trainer e ele mesmo foi lá no Rio Jordão e batizou a personal trainer e eles estão casados. Então assim, a gente fica pensando, cara, adultério é uma coisa que é contra as escrituras. O cara acabou de adulterar, se casou com a mulher e ele mesmo foi lá batizar ela no Rio Jordão, porque eles acham que no Rio Jordão tem mais poder batizar as pessoas do que em qualquer tipo de outras águas, porque não tem, né, gente? Se você tem alguma dúvida, não existe elementos sagrados, não existe lugar sagrado, não existe algo que você possa tocar, que possa te aproximar de Deus. É isso que Jesus ensinou. Ele falou para a mulher samaritana, não é nem em cima dos montes, não é nem dentro do templo de Jerusalém, é em espírito e em verdade, é o seu coração. É por isso que tem muitas pessoas que nunca conseguem se aproximar de Deus, porque elas se enganam tanto, elas são tão más, elas são tão cruéis, são tão, assim, ciumentas, invejosas, que elas vivem presas dentro de si mesmas e não conseguem encontrar, então, a vontade de Deus. Mas o que eu estou dizendo é isso. Como que você pode, então, encaixar a sua vida pecaminosa com os projetos de Deus ao mesmo tempo? Não tem como. E aí, quando eu vi essa situação que eu estou acabando de contar, eu falei assim para a Angélica, essas pessoas não sabem onde elas estão se metendo. Elas não sabem com o que elas estão mexendo, elas não sabem o tamanho do Deus que elas estão brincando, não é? Fazendo essa piada, fazendo essa picaretagem, não é? Destruindo, conturbando a fé das pessoas, porque todo mundo olha e diz assim, pô, eles são ricos, né? Eles são bonitos, eles são espelhos para muitas pessoas e agora eles estão felizes. Mesmo ele tendo traído a mulher, né? Separado dela, ficado com a outra e tendo batizado ela. Gente, como é que as pessoas podem acreditar? É um engano tão grande uma pessoa, sabe, que trai a outra e separa, e aí casa com a outra. Como é que essa pessoa acredita que não vai acontecer a mesma coisa no futuro? Sabe, o ser humano é tão cheio de si que ele pensa assim, não, é porque eu sou o melhor, né? Ou então a mulher pensa, eu sou melhor. Então, ele largou a esposa dele por causa de mim, porque eu sou melhor que a esposa dela. E não é. É porque realmente esse cara é mau. E vai acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com a outra. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Por isso que eu jamais me casaria com uma mulher que veio de uma traição, certo, com o esposo anterior dela. Jamais. Porque isso é uma questão do coração. As pessoas podem mudar? Pode. Mas eu não vou esperar alguém mudar, porque o caráter é desse jeito que, demora tempo para se mudar isso. Então, não tem como a gente tentar viver as duas coisas. E eu estou aqui para dizer para você que nós precisamos deixar algumas coisas no altar de Deus. Como, por exemplo, Abraão, Deus disse, coloca Isaac no altar. Por quê? Porque Abraão não entendeu, em certo momento da vida dele, que Isaac nasceu para que a descendência de Israel continuasse acontecendo. O nascimento de Isaac é para o quê? É para que Isaac pudesse se casar, ter filhos, vir Jacó e continuar a descendência. Chegou um momento que Abraão falou assim, é meu filho, é muito meu filho. Deus disse, seu filho? Eu só te dei a oportunidade de você ser um servo meu que cuida daquele que vai ser descendência de Israel. Então, a partir do momento que ele abraça o menino, Deus diz, mata ele. E aí ele, quando vai matar o próprio filho, quando ele abre o coração dele, diz,
esse menino não é meu mais, eu vou colocar ele nas mãos de Deus. Deus diz, não é para matar ele, porque agora ele está livre para o quê? Para continuar, né, as gerações que vão vir o povo de Israel. Então a gente precisa entender isso. Tem muita coisa que a gente está abraçando e a gente não está entendendo que Deus só colocou na nossa mão para a gente ser mordomo. E aí quando a gente abraça e não entende que a gente é mordomo, o que acontece? Deus arranca, Deus tira. Deus tira coisas de pessoas, não porque ele não gosta das coisas, mas porque as pessoas começaram a quê? A amar essas coisas mais do que Deus. Começaram a idolatrar essas coisas. Quando Deus disse, por exemplo, para Ló e para a família dele, saia de Sodoma e Gomorra, é outra coisa, tem que colocar no altar. Lá era uma terra próspera, mas Deus disse, saia daí, porque virou uma terra de imoralidade, uma terra de prostituição, uma terra de homossexualismo, uma terra de um monte de coisas em que as pessoas cometiam aqueles pecados e achavam normal. E o que acontece? Eles saíram, mas a mulher de Ló, ela olhou para trás. Por quê? Porque a terra estava no coração ainda. Por quê? Porque lá eles prosperaram. Lá eles conseguiram dinheiro, lá eles conseguiram patrimônio, lá eles conseguiram coisas humanas. Então ela olhou para trás, como assim? Será que a gente vai arrumar outra terra que seja tão próspera como essa? E ela olhou para trás, a Bíblia diz que Deus fez ela ficar, né, ela se transformou numa estátua de sal. Então, a gente precisa entender uma coisa. Existem épocas da nossa vida que Deus pode nos colocar em lugar de prosperidade. Mas às vezes esse lugar começa a se tornar um lugar sujo, impuro. Vou dar um exemplo. Talvez Deus te coloque numa empresa que comece a crescer muito. E você começa a ganhar muito dinheiro juntamente com os donos, com as pessoas que trabalham com você. Só que chega um momento que essas pessoas começam a se tornar pessoas do mal. Elas começam a usar o dinheiro, a influência e o poder para fazer coisas cruéis. Aí você que é cristão, Deus vai dizer assim, tire as suas mãos daí. Tira o seu dinheiro daí, tira os seus olhos daí, vai embora daí, como Deus disse para Abraão, sai ali da tua terra e do meio da tua parentela que eu vou levar você para outro lugar. Porque a terra que Abraão morava, né, a família dele, todo mundo, que eles eram sustentados pela venda de ídolos. Eles o que? Eles fabricavam ídolos, estátuas dos deuses que o povo cria naquela época na Mesopotâmia, e Deus manda ele sair de lá, porque ele era servo do único Deus que não se pode ver, o Deus verdadeiro. Então Deus manda ele sair dali, entende? Então, e se isso acontecer? E se for para você tirar o dinheiro e as mãos do lugar em que você está crescendo? Foi o que Deus mandou Ló fazer, juntamente com a esposa, e a esposa não deu conta. Então a gente precisa entender, nós somos só servos, nós somos só mordomos, nós somos só serviçais diante de Deus. E se o seu coração ou o meu começar a idolatrar qualquer coisa que seja, Deus vai arrancar de nós, porque Ele não tem compromisso com os nossos sonhos. Pastor, isso é muito sério, mas Ele não tem compromisso com os meus sonhos nem com os seus. Porque os meus sonhos e os seus sonhos, eles podem se tornar coisas muito más, porque a verdade é que o nosso coração é mau, a Bíblia diz isso. Então, o que a gente vai fazer no meio disso tudo? Não é? Por exemplo, meu professor de inglês, ele contou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele é americano, filho de pai argentino, mas não sabia falar espanhol. E ele orando, morava nos Estados Unidos, o Senhor Deus fez um chamado para ele vir morar no Brasil, para ser missionário no Brasil. E a primeira coisa que Deus falou para ele é: aprenda a língua. Eu falei, nossa, esse testemunho que ele começou a dar, quando ele diz, Deus me mandou aprender a língua, eu falei, Deus está falando com esse cara. Que a maioria das pessoas que eu vejo Deus me mandou ser missionário nos Estados Unidos. Não sabe nem falar inglês, missionário de quê? Eu já vi gente que falou assim, Deus me mandou ser missionário na China, não sabe falar nada. Não sabe falar nem o inglês para ir para a China e quer ir para lá. Beleza, aí ele começou falando isso. Deus mandou aprender o português. E aí ele disse que era muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E ele estava pensando em desistir. Um dia ele estava chorando, a mãe dele viu ele chorando. E ela disse assim, meu filho, vamos fazer uma coisa. E ela usou uma expressão lá, parecida com a expressão jejum. Mas ela disse, vamos ficar 7 dias sem pedir nada para Deus. Só adorando a Deus e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem nos feito. Vamos fazer um jejum de petições.
Vamos nos apresentar diante de Deus só por amor, pelo amor que nós temos a Deus, só pela gratidão que nós temos a Deus, por tudo que Ele tem nos dado. E aí ele contando, ele diz que isso mudou a vida dele, né? Mudou a forma dele enxergar as situações. Porque às vezes o nosso desejo de ter as coisas, ele é tão grande que se a gente parar para fazer esse tipo de avaliação, a gente não consegue notar nenhuma oração nossa que não tem petição. Às vezes todas têm alguma petição, né? Deus me abençoa nisso, abençoa minha família nisso, faz isso. Né? E aí ele dizendo que isso foi um marco para ele, na questão dele continuar, não desistir, aprendendo português, aprendeu português, mora no Brasil, e hoje ele ensina o inglês para pessoas que vão ser missionários fora do país. Né, que vão pregar a palavra de Deus em outros lugares e vão aprender primeiro o inglês. Então, isso é uma coisa muito importante, porque quando nós praticamos a gratidão e a adoração, nós estamos abandonando, então, o ego, a egolatria, a idolatria. Isso vai caindo por terra. Então, já não é mais, Senhor, venha o meu reino. Agora é, Senhor, venha o teu reino. Quando você começa a adorar e a agradecer, você começa então a deixar Deus transformar o seu coração a ponto da vontade dele ser feita. E é isso que nós precisamos aprender. Olha, a oração mais poderosa que Jesus fez foi quando ele estava no Getsêmani, que ele estava angustiado. A Bíblia diz que ele chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele, os discípulos dormiram. E ele foi orar diante de Deus e ele disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, que era morrer na cruz. Mas ele disse: mas, todavia, que não seja feita o que eu quero, mas sim a tua vontade. Jesus orou desse jeito, dizendo: Senhor, se for possível, tira. A gente vai orar assim muitas vezes: Senhor, se for possível, tira. Mas se não, seja feita a tua vontade. Essa é a principal oração que um cristão deve fazer. Enquanto um cristão não aprender esse tipo de oração, ele se tornou apenas um cristão do século 21. Alguém que diz que conhece Cristo, mas que anda como essas pessoas que dizem que conhecem Cristo, vão na igreja, dançam, pulam, mas fazem tudo errado, né, de segunda a sábado. E não é isso que a gente está aqui para ensinar. Então, eu preciso que você entenda uma coisa. Sério, você consegue colocar o Salmo 37? O Salmo 37 é uma coisa que as pessoas usam muito para distorcer a questão dos sonhos do coração. Elas vão dizer assim, pode colocar no versículo 5. Elas vão dizer assim: não, mas a Bíblia diz que Deus ele atende a oração do meu coração. Né? A Bíblia está dizendo o seguinte aí no verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. O texto sendo bem claro, né? E deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Passa mais um, por favor. Evite a ira e rejeite a fúria. Se a fúria não se irrite, isso só levará ao mal. 9. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra como herança. Tá até aí. Depois você só coloca no 1, pode deixar aí. O capítulo 37, em algumas outras traduções, dizem assim: Deus vai realizar seus sonhos. De uma forma bem genérica, assim, está dizendo: confie no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Se alguém pegar certinho aí, você pode me falar. Mas está bem claro assim em algumas versões, sabe? E as pessoas usam esse texto para dizer assim: não, se eu confiar em Deus, Ele vai realizar o desejo do meu coração. Verso 4. Verso 4, por favor, Sérgio. Na nossa tradução está diferente, mas tem outras traduções que dá para entender aqui do mesmo jeito. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. As pessoas vão dizer então, que se você confiar em Deus, Ele vai realizar o desejo do seu coração. Só o que a gente não entende é o seguinte: o texto está dizendo, deleite-se no Senhor. Quando você se deleitar no Senhor, Ele vai mudar o desejo do seu coração.
Aí quando entra na parte de ele atenderá o desejo, ele vai atender o desejo do seu coração, que já foi transformado quando você se deleitou nele. Entende isso? Então, o deleitar-se no Senhor é o momento em que Deus transformará o seu coração, para que você não faça orações somente para que Deus atenda aos seus pedidos. É o momento em que Ele transformará o seu coração para que você, de fato, confie no Senhor. E aí, confiando no Senhor, o seu coração vai fazer orações, né, em que Deus atenderá esses desejos. Isso é muito sério. Então a gente precisa entender isso, que os nossos sonhos, eles não são prioridades para Deus. Tem uma coisa, quando a gente começa a falar sobre isso, muita gente começa a desistir dos planos que tem. Porque todo projeto que existe, olha, toda promessa de Deus, ela vem como uma espécie de sonho. Mas vem como uma espécie de sonho bruto. Que sentido? Um sonho que ainda não foi lapidado. Um sonho que ainda não foi bem construído. Vamos dar um exemplo. O José. O José, Deus deu um sonho para ele. Que ele ia, né, ser importante, que as estrelas do céu, o sol e a lua iam se dobrar diante dele. Ele recebeu assim um baita sonho, mas é um sonho bruto que ele recebeu. Não é? Então, quando isso começa a se desenrolar na prática na vida dele, que Deus começa a levar ele na direção de uma promessa, ele começa então a ter o sonho lapidado, como se fosse um ouro retirado de uma mina, está cheio de impurezas e é jogado no fogo. E ele passa então pelo ciúme, pela inveja dos irmãos, ele é vendido, traído, depois ele é caluniado, né, difamado, ele vai preso, ele fica esquecido, até que 13 anos depois, alguém se lembra dele e tira ele lá da cadeia, e ele começa a ser um homem que tem autoridade para ajudar as pessoas. O problema, sabe qual é? É que Deus nos dá sonhos brutos, e aí a gente diz, o sol, a lua e as estrelas vão se dobrar diante de mim. Mas quando a gente começa a ser traído, quando a gente começa a ser invejado, quando a gente começa a passar por muitas perseguições, a gente diz, eu não quero esse sonho, eu nunca pedi para ter isso. Por que Deus me colocou nisso? Eu não quero sofrer. Então a verdade é que a maioria das pessoas, elas pararam no meio do caminho, porque quando elas começam a ser lapidadas nessa questão das promessas de Deus, essas promessas elas começam a parecer um pesadelo. Por quê? Porque sempre o que Deus coloca na nossa vida, né, de forma bruta, para ser refinado, é muito difícil. Porque o nosso coração é de pedra, o nosso coração é mau. Então, somente as pessoas que continuam deixando Deus lapidar essa promessa que vão alcançar elas. E quando eles chegarem lá no final, eles vão chegar mais ou menos como o Senhor Jesus, né? Ou como Paulo. O Senhor Jesus vai dizer, né? Senhor, eu completei a obra que eu tinha para fazer, eu entrego o meu espírito. Paulo vai dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, estou entregando a minha fé, me leva logo, terminei o ministério. Não é fácil, né? Parece fácil quando Deus fala sobre uma promessa, mas as promessas elas passam pelo teste dessas adversidades. Então, a minha pergunta é, esses sonhos que são promessas feitas por Deus para você, você está disposto a passar por pesadelos que vão lapidar elas? Porque é assim que funciona. Quando os discípulos começaram a andar com Jesus, era algo sensacional. Onde Jesus passava, ele era o quê? Ele era o star, a estrela. Ele estava passando os lugares, todo mundo vinha até Jesus. Estava lá os 12 discípulos, do lado de Jesus. Isso é o quê? Fantástico, uma posição nobre. Eles estavam sendo vistos por todo mundo. Mas eles tiveram que passar por muitas coisas para entenderem que o que Jesus queria deles não era só que eles fossem uma espécie de segurança ou alguma coisa nesse sentido. Então, gente, a gente precisa compreender claramente que o Senhor tem promessas para nós. O Senhor nos chama para certas coisas, mas a gente não pode desistir delas quando o Senhor começar a nos testar. E quanto maior são as promessas de Deus, maiores serão os seus testes para que hajam essas lapidações. Para a gente ir aqui para a parte final,
Você vai ver que na Bíblia tem um verso, em Tiago, capítulo 4, no verso 3, e lá diz assim que a gente faz orações, e Deus deixa de atender muitas, porque a gente faz muitas orações egoístas, pensando só em nós mesmos. Deus não atende. Então, tudo que tem a ver com esse pecado que eu estou dizendo, a egolatria, a idolatria do eu, né, o hedonismo, o desejo somente de receber prazer, é um pecado que nos tira da presença de Deus, que nos tira qualquer tipo de contato em oração com o Senhor. Não existe. Deus não atende essas orações. Então, é muito simples. Quando as pessoas somente querem fazer orações pedindo que Deus as abençoe, mas elas não querem pedir perdão pelos seus pecados, elas não estão em contato com Deus. É por isso que eu já citei aqui que riqueza não é sinal de que Deus está com a pessoa. Tem gente que vai ser rico, Deus nunca vai estar com essa pessoa. Às vezes Deus até entrega a riqueza como sinal de condenação, para essa pessoa cair nessa condenação e viver com esse dinheiro e ver que ela não é feliz, sabe? Se você pudesse viver, né, um dia inteiro, de forma invisível, com alguém que é muito rico, mas que não ama Deus e que não tem os princípios, certo, de fé, você ia ver uma pessoa atormentada. Atormentada por uma série de coisas que você diria assim, até eu queria esses tormentos. É diferente. É diferente quando a gente conhece de alguma forma princípios do Senhor, quando a gente conhece o Senhor e de alguma forma Deus tem prosperidade financeira. É muito diferente. Então, o que eu estou dizendo é que os cristãos hoje em dia, eles estão maus porque eles pegam o Instagram e começam a comparar suas vidas com pessoas que, na verdade, elas estão podres por dentro e a gente nem sabe. Ontem eu estava assistindo um documentário da Whitney Houston e, nossa, a vida dessa mulher, quando ela morreu, né, as pessoas foram descobrir só quando ela morreu, dentro da banheira do quarto, né? Ela tinha passado já por casas de recuperação, todo mundo falava que ela tinha se recuperado, nada, era tudo uma capa, né? E quando ela morreu, o povo foi descobrir que ela não tinha 13 dentes da boca, 13, né? Que ela usava uma espécie de prótese, que ela não tinha sobrancelha, certo? E que ela não tinha a parte inferior dos lábios, que era tudo feito por meio de desenho. A mulher vivia um caos. Todo mundo pensava que ela estava, né, que ela tinha saído daquilo ali, mas não. Mostra, né, em momentos do show dela, depois que ela passou pelas casas de recuperação, que ela virava de costa e ficava algum tempo de costa fazendo uso de droga para conseguir ir para lá. Ela teve problema de coração, de tanto usar droga. E uma pessoa que começou a cantar na igreja, que ganhou o mundo por causa da sua voz, do seu talento, uma pessoa que o quê? Que aparentemente não falta nada, porque era querida por todo mundo, as pessoas gostavam dessa mulher, aonde ela ia, ela era uma figura carismática. Ela casou com aquele cara lá, né, que eles dizem que foi o pivô da entrada dela no mundo das drogas, pode ter sido mesmo e tal, mas é uma pessoa que você vê que é um caso que você olha justamente para você sair desse conto de fadas, que às vezes você olha no Instagram, pessoas sorrindo, pessoas com casas enormes, pessoas com iate, carros caríssimos, e você diz, que vida. Gente, não caia nisso não caia nisso. A vida não se consiste na quantidade de bens que um homem possui. A vida não é tudo isso. E eu te garanto que se você saísse dessa igreja aqui agora, e de alguma forma você passasse por um atropelamento e ficasse de cadeira de rodas, você ia mudar completamente a sua forma de pensar. Todas essas coisas que talvez você deseja, coisas caras, casas caras, viagens caras, tudo isso ia mudar na sua mente de forma instantânea, porque a única coisa que você ia querer na sua vida era voltar a andar, para você poder trabalhar, para você poder ir na casa dos seus amigos, na casa dos seus familiares, a única coisa. Mas não, Deus nos deu tudo isso e a gente esquece de agradecer. A gente não agradece porque nós podemos enxergar
Sendo que você pode olhar um monte de pessoas que não conseguem enxergar dos dois olhos e não podem fazer nada. A gente esquece. A gente esquece que Deus nos deu capacidade de falar. E é uma coisa que muitas pessoas não têm. Sabe? O que eu estou querendo dizer é que enquanto a gente fica preso nesse mundinho paralelo, vaidoso, egoísta, sabe? Um mundinho pequeno, Deus nos deu muita graça. Porque Ele nos tirou de perto de muitas coisas que poderiam estar consumindo a nossa vida e nos puxando para o inferno. Vícios, armadilhas, das coisas ruins. Sabe? Ontem eu assisti um filme de uma mulher que casou com um homem horrível, espancava ela, e ela tinha tido um primeiro casamento em que o marido faleceu, e ele espancava o filho dela. Um inferno, sabe? Quantas pessoas não vivem uma vida infernal, um caos dentro de casa, vivem apanhando, tanta coisa, gente que não tem dinheiro nem para comer direito. Deus tem nos dado tudo isso. Mas nós dormimos triste, porque a gente vai olhar no Instagram e tal cantor, ou tal empresário, ou tal consultor financeiro está lá mostrando o jato que ele acabou de ganhar, isso e aquilo. Por favor, volte-se para o Senhor Jesus. Qualquer coisa que o Senhor Jesus quiser colocar nas nossas vidas, Ele vai colocar. Mas comece a orar de novo. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Então, eu quero terminar a mensagem dizendo que nós precisamos pedir, venha o teu reino, venha o teu reino. As pessoas, elas me procuram muito para perguntar, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para a vida de todos os cristãos é que a gente se esvazie de si mesmo, como a Bíblia diz, né? Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Quando você abandona os erros e você começa a seguir a Jesus, tudo começa a se tornar claro. Tudo que você vai viver, todos os projetos, todas as promessas, elas estão atrás desse caminho. E esse caminho é o de seguir ao Senhor Jesus. Então, eu encerro dizendo uma coisa. Em Deuteronômio capítulo 28, diz que as bênçãos de Deus, elas nos seguirão. Então, a gente simplesmente está invertendo a ordem. A gente está procurando as bênçãos e querendo agarrar elas. E a Bíblia diz, siga Jesus que as bênçãos virão atrás de você. Porque a Bíblia diz em Efésios 1 que Ele liberou as bênçãos espirituais. Eu não estou aqui dizendo que o Senhor Deus quer que nós nos tornemos franciscanos e abandonemos toda a nossa vida aqui na terra e não façamos mais nada. Não, eu estou aqui para dizer que existem níveis de prioridade, de escala, né? E a escala é essa, é buscar a Deus, é ter os princípios de Deus. E você sabe que as bênçãos vão te seguir. Você sabe que essas bênçãos já foram liberadas, porque a oração diz, Senhor, seja feita a sua vontade aqui na terra, como já foi feita no céu. No céu, Deus já preparou tudo o que é para mim e para você. Não é? Então a gente precisa orar e pedir que Ele coloque nas nossas vidas aqui embaixo. Que Deus possa nos abençoar muitíssimo. Que Deus possa te dar ânimo para que assim você possa viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, como diz o apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que mediante essa palavra Deus está nos aproximando ainda mais da pessoa dEle, das promessas dEle, de tudo que Ele tem preparado para nós. O último conselho é, não abrace nenhuma promessa. Simplesmente lembre, você é o mordomo de tudo que Deus te deu. Seja grato e satisfeito por isso e não deixe isso dominar o seu coração. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente orar? Se puder, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos orar a Ti nesse dia. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos perfeitos. Pelo contrário, a nossa carne milita contra o Espírito. Nosso eu milita contra, ó Deus, as coisas espirituais. Mas nós te pedimos, derrama graça sobre nós. Derrama, Senhor Deus, aquilo que nós não podemos alcançar com as mãos. Aquilo que não pode ser feito por nós. Derrama sobre nós.
Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de termos cantado, de termos orado, de termos estado diante da sua palavra. Que a sua palavra, Senhor Deus, ela marque os nossos corações profundamente, a ponto das nossas orações serem agradáveis a Ti, porque os Teus ouvidos não estão tampados e nem a Tua mão está encolhida, mas muitas vezes o nosso pecado faz separação entre nós e Ti. E o nosso pedido é esse, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar para que nada nos separe do Senhor. Não existe nada melhor do que andar na Sua presença. Como Davi orou nos Salmos, quando ele pecou contra Ti, ele só fez um pedido. Ele disse, Senhor, por favor, só não tire de mim a Sua presença, porque se o Senhor tirar de mim a Sua presença, a vida perde o sentido, tudo fica sem gosto, o céu se torna cinza, tudo acaba se Deus não estiver do nosso lado, tudo perde o sentido, há um grande desespero, há um grande nada fora da presença de Deus. Nós estamos aqui para Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é quem dá cor aos nossos dias, o Senhor é que traz força à nossa alma, o Senhor é quem abençoa, ó Deus, tudo que está na nossa existência. Nós estamos aqui para Te agradecer por tudo que o Senhor colocou na nossa vida, estamos aqui para Te dar glórias, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, não há nada que se compare ao Senhor. Bendito seja o Seu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso, que todos dobrem o joelho e clamem que só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é santo, assim como os anjos Te adoram e toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, que nós possamos declarar que o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor. Glória nós Te damos. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se sentar um minutinho, nós vamos encerrar, nós vamos passar por um momento das contribuições, das ofertas. Se você quiser contribuir, se você quiser participar aí da igreja, do sustento da igreja, você pode fazer isso aí pelo Pix, ou então se você quiser por meio dos envelopes, o William está ali para passar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua generosidade, nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos orar nesse dia, Te agradecer, Pai, pela generosidade, pela liberalidade de cada um. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti cada um, Senhor Deus, que se dispõe a participar, ó Deus, da obra do Senhor por meio do sustento humano também. Que o Senhor não deixe nada faltar para nenhum de nós, que o Senhor nos abençoe. Como diz a Tua palavra, que nós possamos lançar o nosso pão sobre as águas, porque nós sabemos que o Senhor é bondoso e na hora certa que nós precisarmos, o Senhor tem para nos mostrar, para nos entregar, porque o Senhor não falha. Tudo que o Senhor nos dá a oportunidade de ter hoje, nós sabemos que de alguma forma o Senhor nos leva a repartir, a abençoar pessoas, a ajudar pessoas. A vida, Senhor Deus, na verdade, ela é um grande fluxo. Nós não fomos chamados para reter coisas. Aqueles que retêm tudo o que têm, acabam se tornando como um mar morto, um lugar que não tem vida, não tem peixes, não tem alga, porque não deságua em lugar nenhum, só recebe e não deságua. Nós não fomos chamados para sermos somente aqueles que sugam dos outros, nós somos chamados para ser aqueles que, ao mesmo tempo que são abençoados por outros, nós abençoamos outros, e dessa forma nós fazemos a roda girar, a roda, Deus, que é a Tua vontade, que é o Teu querer. Abençoa cada um de nós, abençoe essa igreja, abençoe o ministério, abençoe a vida de cada um, a família de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Muito obrigado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé para a gente encerrar, então? Que Deus abençoe a nossa semana, que Deus nos dê uma semana feliz, que Deus nos dê uma semana próspera, de boas notícias, que Ele possa nos ajudar em casa, nas nossas famílias, em tudo. Vamos fazer uma oração, então, para que a gente possa encerrar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia, por esse culto. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor Deus, abençoe esta semana, nos dê boas notícias, abençoe a nossa casa, a nossa família,
cuida de cada um, nos ajude, Senhor, e ajude cada um a ser abençoado por Ti. Toca os corações, Pai. Em nome de Jesus, faz o que nós não podemos fazer. Abençoa os nossos trabalhos, abençoe a nossa dedicação, o nosso esforço, que nós possamos dar continuidade em tudo aquilo que começamos. Nos ajude, Senhor Deus, a não protelar, mas a continuar fazendo tudo o que tem que ser feito. O que foi com o que a gente começou, o Senhor é maravilhoso, fiel para cumprir, Pai, nas nossas vidas, e nós queremos isso. Nós queremos Te agradecer por mais um culto, por mais um dia reunidos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amanhã às 19h30 tem um estudo aqui na igreja, você está convidado. E antes de sair, você pega o jornalzinho que tem uma palavra aí que você pode levar para sua casa e dar para outra pessoa. Está encerrado.